Graça e paz, queridos irmãos, que bom estar aqui com você, compartilhando da palavra de Deus, aqui no canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida de Macapá. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai cair em cheio no seu coração, ela vai trazer iluminação ao seu homem interior, ela vai animar você, renovar você, e eu declaro desde já essa palavra frutificando no seu coração. Eu declaro que se há caminhos tortuosos, se existem coisas fora do rumo, eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo falando com você nessa noite, e tudo voltando ao eixo novamente. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus! Nós declaramos que teremos um momento glorioso aqui, compartilhando da palavra de Deus. A palavra que eu tenho para você nessa noite, ela se encontra no livro de Marcos. Eu vou ler com você aqui nas Escrituras. Em Marcos 5, eu vou começar a abordar com vocês aqui a partir do versículo 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Eu quero que você, por um momento, entre comigo aqui nesse trecho das Escrituras que nós estamos abordando aqui essa noite. Esse capítulo é muito conhecido porque ele fala sobre duas situações que acontecem aqui. Ele fala sobre Jairo, que ele chega até Jesus para pedir cura, para clamar a respeito da sua filha. Mas ele fala também, nesse trecho das Escrituras, sobre uma outra pessoa, sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que a Bíblia nos conta que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia e que ela já tinha buscado em muitos médicos a cura, mas ela ia de mal a pior, até que ela ouviu falar da fama de Jesus. Olha como é importante você ouvir falar a respeito da palavra. Quando você ouve sobre Jesus, quando você ouve a respeito da palavra, fé chega no seu coração. E é isso que está acontecendo com você agora mesmo. Essa mulher ouviu falar a respeito de Jesus. Certamente ela ouviu falar das curas, dos milagres de Jesus, de todos os prodígios que Jesus fazia. E chegou fé para o coração dela. A ponto que a Bíblia conta que essa mulher começou a dizer consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada? Então, durante esse episódio bíblico aí, em que muitas pessoas, a Bíblia diz que era uma grande multidão, apertavam Jesus por todos os lados, duas pessoas fizeram contato pessoal com Jesus. Jairo, que fez o seu pedido, e a mulher que tocou nas vestes de Jesus e recebeu a sua cura. Mas a primeira pessoa que abordou Jesus aí nesse enredo foi Jairo. Jairo pediu: Jesus, vamos à minha casa para que você ore pela minha filha, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Ou seja, Jesus estava indo com Jairo até a sua casa, até que no meio do caminho, eles pararam esse trajeto por causa da mulher do fluxo de sangue, que chegou até Jesus, tocou em Jesus com fé e recebeu a sua cura. Então Jesus para ali para ministrar a mulher. Ele começa a perguntar: quem foi que me tocou? E todo mundo fala: olha, a multidão, os discípulos falam, a multidão te aperta. Como é que você fala quem me tocou? E Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou com fé, alguém me tocou cheio de fé e extraiu de mim virtude, recebeu cura vindo através da minha vida. E ele começa a ministrar no coração da mulher. Então eles param nesse meio do caminho, chega a mulher do fluxo de sangue e Jesus para ali para ministrar a mulher. Mas depois que ele para atender a mulher, chega uma má notícia para a vida de Jairo. E eu vou ler aqui com você esses versículos. No versículo 35, diz assim: falava ele ainda, ou seja, Jesus estava aqui ainda falando com a mulher.
quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar com você nessa ministração de hoje. Surgiu um imprevisto ali na vida de Jairo. Estava tudo certo. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Eu imagino que já na cabeça de Jairo já tinha aquilo como uma vitória certa. Jesus vai na minha casa, ele vai orar pela minha filha e a minha filha, ela vai viver. Está indo tudo bem, está indo tudo certo, nós estamos caminhando até a minha casa. Mas no meio do caminho, um imprevisto aconteceu. Aquilo atrasou um pouco a caminhada até a casa de Jairo. Jesus parou para atender uma outra pessoa. E no meio dessa conversa chegou uma notícia para Jairo. A Bíblia diz que Jesus ainda estava falando, Jesus ainda estava ministrando, quando chegaram e falaram para Jairo e para Jesus: olha, não incomoda mais, Jairo, não incomoda mais o mestre, não precisa nem você estar no meio dessa situação aí. Eu estou parafraseando aqui para a gente entrar mais profundamente na história. É como se ele estivesse dizendo: olha, não precisa mais você incomodar, estar nessa situação. Olha, Jairo, a tua filha já morreu. Já acabou. E a minha pergunta fica para você hoje: como você lidar com uma situação quando ela não acontece exatamente como você imaginava? Como você se comporta diante de uma situação que parece que saiu dos trilhos? Uma situação onde acontece um imprevisto que você não estava contando. Jairo estava diante de uma situação inusitada, estava tudo indo bem, Jesus tinha atendido a ele, Jesus tinha ouvido a Jairo, olha, que coisa maravilhosa. Mas nesse momento, Jairo estava diante de um imprevisto na sua vida, diante de uma situação inesperada. Olha, Jesus demorou um pouco mais, não deu tempo e a filha já morreu. Talvez Jairo estivesse perguntando se Jesus não tivesse parado, não é? Talvez, não sei, talvez isso tenha passado na cabeça de Jairo. Se Jesus não tivesse parado, se nós estivéssemos ido um pouco mais rápido, se a gente tivesse caminhado um pouco mais ligeiro, dava tempo. Mas olha só o que aconteceu, o imprevisto aconteceu e agora já não tenho mais esperança. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele diz para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Em outras versões da Bíblia diz: não temas, apenas continue crendo. Era como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: Jairo, permaneça crendo. Jairo, permaneça na fé. Jairo, não saia do seu lugar de fé. Não tire o foco da fé. Jairo, permaneça crendo da mesma maneira que você estava crendo quando nós nos encontramos há um tempo atrás. Jesus disse para Jairo: Jairo, não acuda, não acolha incredulidade, Jairo. Permaneça crendo na palavra que você recebeu. Se você estava crendo que a sua filha ia ser curada, permaneça crendo. Jairo, não abrace a incredulidade. E eu quero frisar hoje para você nessa noite: diante dos imprevistos da sua vida, você não pode sair do lugar de fé e abraçar a incredulidade. Eu quero incentivar você essa noite a agarrar essa palavra no seu coração. Não abrace a incredulidade diante dos momentos difíceis, diante dos imprevistos que acontecem na vida. Muitas vezes, qualquer tipo de imprevisto que acontece é suficientemente grande para nos tirar do alvo. Em pequenas coisas. Às vezes programamos algo para o nosso dia. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. A nossa famosa agenda. Traçamos a nossa agenda. E quando sai alguma coisa do rumo, nós nos perdemos completamente. Já não sabemos mais aquilo que devemos fazer. Não, porque mudou, tudo mudou e ficamos completamente perdidos. Como você lidar com imprevistos que acontecem na sua vida? Quantos casais eles brigam na rotina diária? Quando acontece alguma coisa, mas você tinha combinado isso, mas você tinha combinado aquilo, e um começa a acusar o outro diante de uma situação inesperada que aconteceu. O pneu do carro fura,
A criança que ia ter aula sai um pouco mais tarde. E aí quem vai buscar a criança? Não, mas não ia ser você, não ia ser você. Quantos imprevistos nós lidamos com todos os dias? Desde imprevistos pequenos da rotina do dia a dia, como eu disse, que muitas vezes eles, imprevistos pequenos, nos tiram do alvo, como imprevistos maiores que podemos sofrer. Essa situação, por exemplo, do coronavírus, quem é que estava prevendo isso? Quem é que iria contar, por exemplo, que os cultos da igreja seriam suspensos durante um tempo e que nós operaríamos apenas de forma online? Um imprevisto que aconteceu, ninguém estava prevendo uma situação dessa? Ou um imprevisto grande como o desemprego que acontece e que acomete algumas pessoas? Como você lidar diante dessas situações, as quais você não estava esperando? Muitas vezes, diante de um baque como esse, diante de uma situação que acontece, nós estremecemos e saímos do nosso lugar de fé. E é exatamente quando saímos do nosso lugar de fé é que perdemos o melhor de Deus. Eu quero lembrar a você nessa noite, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz que o justo não se atemoriza das más notícias. A palavra de Deus diz que nós devemos ser perseverantes. Então eu digo para você, meu irmão, não deixe nenhuma situação da vida, nenhum imprevisto que possa acontecer, tirar você do seu foco ou tirar você do lugar da fé onde você estava. Mesmo que situações aconteçam, lembre o que Jesus disse para Jairo. Ele disse para Jairo: Jairo, não temas. Não abrace o medo, Jairo, mas continue crendo. Jairo, não temas, crê somente. Ouça o Espírito Santo dizendo para você nessa noite: não saia do seu lugar de fé, não saia do seu foco de fé, mantenha os seus olhos firmes em Jesus Cristo, não deixe suas emoções serem abaladas, não deixe as emoções aflorarem, você ficar à flor da pele, ao ponto de perder as estribeiras e perder o seu rumo. Eu quero incentivar você nessa noite e usar as palavras de Jesus. Não temas, crê somente. Não importa se o imprevisto que aconteceu para você foi um pequeno imprevisto do dia a dia ou se foi um grande imprevisto que impactou a sua vida. Não importa. O que importa é que dentro de você, você possui o Espírito Santo, ele habita dentro de você, você possui a unção, você tem a palavra, você tem o nome de Jesus. Então, diante dessas situações, meu amado irmão, não estremeça, permaneça na fé, permaneça crendo, não abrace a incredulidade. Amém, queridos? Eu estimulo a você a agarrar essa palavra no coração. Medite nela, pense naquilo que nós falamos durante esse dia. Leia com calma essas passagens que nós abordamos aqui de Marcos capítulo 5. Leia, releia e lembre daquilo que Jesus disse para Jairo. Medite nisso, continue crescendo na palavra de Deus, continue permanecendo em fé e eu creio que grandes e grandes coisas ainda vão acontecer na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus, voltamos logo, logo com mais ministrações aqui no canal Verbo da Vida Macapá. Um grande abraço, fique com Deus.